Você provavelmente já assistiu algum filme de terror, mas não deve ter medo daquilo, pois tudo que você vê lá provavelmente não é real. Mas deixa eu te falar que tem coisas que realmente são reais. Eu sou o Daik e hoje você vai conhecer os filmes de terror que foram baseados em casos reais. Seja bem-vindo ao Limbo. O Exorcista. Um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, O Exorcista foi estrelado por Linda Bera e continua sendo uma das maiores referências do gênero. O filme foi baseado no livro do mesmo nome do escritor William Peter Blatty, que teve como fonte a história de um suposto menino de 13 anos possuído na década de 1940 nos Estados Unidos. No filme, a atriz percebe que sua filha está apresentando comportamentos de fato estranhos e assustadores. Ela então entra em contato com especialistas que sugerem que ela encontre um sacerdote especializado em exorcismos e leve à sua casa. Robbie Mahane ou Roland Doe. A Igreja Católica mudou o nome do garoto depois do evento. Esse menino vinha de uma família devota à Igreja Luterana e com isso o filho era privado de brincar com outras crianças. A única companhia que ele tinha era seu tio e tutor conhecido como Tio Harriet. Por volta de 1900, o Tio Harriet morreu e desolado, Robbie teria tentado encontrá-lo diversas vezes utilizando os instrumentos e ganhar de presente poucos dias depois. Os pais do garoto começaram a ouvir barulhos durante a noite, assim como passos no sótão na casa e ruídos nos soares sendo arranhados. Os eventos começaram a ficar mais bizarros quando Robbie, que já apresentava um comportamento bizarro, passou a mexer móveis com a força do pensamento, além de ter destruído o vaso de água benta que estava em sua cabeceira, mesmo estando completamente amarrado. Caso você tenha ficado interessado com essa história, posso trazer um vídeo com a história mais detalhada, especialmente desse caso, desse menino, que no caso foi o que inspirou o filme O Exorcista, O Massacre da Serra Elétrica. Considerado um dos maiores clássicos de terror slash de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica foi baseado não apenas em um assassino, mas teve inspiração em diversas histórias macabras reais. A mais notória delas é a de Ed Gein, que retirava cadáveres de cemitérios e coletava ossos e peles. O policial chegou a encontrar inclusive uma máscara feita de pele humana, sendo essa a maior inspiração para o personagem Leatherface. No filme, o irmão de Franklin, Sally, viajam com amigos para o Texas com o objetivo de verificar a tumba do avô, pois notícias de vandalismo na região. Contudo, uma série de eventos macabros e assassinos começaram a colocar a vida de todo o grupo em risco. O filme foi inspirado em um caso real intitulado de Ed Gein, o colecionador de pedaços de pele. Nascido em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Estados Unidos, Ed Gein teve a infância problemática e repleta de dramas familiares, assim como o assassino Leatherface. Com uma mãe extremamente católica e um pai ausente, Ed passou a conhecer o mundo a partir de olhar de sofrimento. E isso impactou diretamente em suas concepções e nos relacionamentos com outras pessoas. Foi então que, a partir de 1940, a morte sequencial de seus pais e irmão, ele desenvolveu estresse pela morte e ocultismo, passando a tratar a vida como um playground de experimentos bizarros. Absolutamente sozinho nos Estados Unidos, Ed Gein passou a realizar crimes hediondos e foi classificado como um dos principais ladrões de túmulos na época, resgatando pedaços de corpos desintegrados para guardar como souvenir e realizar assassinatos em locais suspeitos, mesmo só tendo sido legalmente relacionado a 2 mortes durante as investigações. O que mais chocou as autoridades foram as lembranças escondidas no casal de serial killer, que registravam centenas de ossos, crânios, máscaras de peles, narizes, corações e muito mais. Após ser capturado ou ser considerado mentalmente capaz, Ed Gein foi levado ao hospital psiquiátrico, onde passou a vida inteira. Em 26 de julho de 1934, ele morreu de uma parada cardíaca decorrente de câncer. A Maldição da Residência Winchester, baseado na história de vida de Sasha Lockwood Winchester, herdeira de uma grande companhia de rifles nos Estados Unidos. A maldição da casa Winchester, estrelada por Ellen Mirren, é a garantia de bons sustos do começo ao fim. No filme, após perder tragicamente o filho e o marido, a viúva Winchester decide construir uma enorme mansão com o objetivo de prender supostos espíritos que atormentam a família.
Toda a história é baseada na vida da milionária que perdeu o marido muito jovem, vítima de tuberculose. Por um tempo depois perdeu a única filha, Sarah. Sarah acreditava que era atormentada por todos os espíritos mortos de cada arma fabricada pela família Winchester. Depois de consultar um médium, ela a orientou a construir a casa para ela e para os espíritos. Foi então que Sarah, em São José, na Califórnia, começou a construção da mansão, considerada uma das mansões mais assombradas do mundo, que morou até sua morte em 1922 aos 82 anos. Segundo o médium, a construção nunca deveria acabar, ou então ela morreria. E toda noite Sarah tinha visões, segundo o médium, do próximo cômodo a ser construído. Um deles era demolido logo depois de ficarem prontos. No total foram construídos mais de 160 quartos, com arquiteturas, digamos, no mínimo inusitadas. Algumas portas abrem em paredes, escadas terminam no telhado e há janelas construídas no chão. A obra durou 38 anos e nunca parou, nem mesmo por uma hora. Localizada em São José, na Califórnia, Estados Unidos, a mansão Winchester levou 38 anos para ser construída. Atualmente atrai turistas do mundo inteiro que buscam por experiências sobrenaturais. A casa foi projetada por Sarah Winchester, herdeira da Winchester Arms. It, a Coisa. Como todos sabem, It, a Coisa é um livro de terror escrito pelo renomado autor Stephen King e publicado em 1986. A história se passa em uma pequena cidade chamada Derry, no Maine, e gira em torno de um grupo de crianças que se unem para combater a entidade chamada Pennywise. Pennywise é uma das entidades mais emblemáticas de King. Pennywise é uma das entidades mais emblemáticas que King já concebeu. O personagem é a mãe. O personagem é uma entidade cósmica que chegou à Terra há muitos séculos atrás e se nutre de terror que aflige as pessoas. Embora seja capaz de se metamorfosear em múltiplas formas, é frequente que se apresenta como um palhaço. Embora a obra de Stephen King tenha se tornado um sucesso instantâneo, ou seja, considerado uma das suas melhores criações, muitos fãs críticos especulam com a inspiração para a história de It, a Coisa. Muitos fãs críticos especulam que a inspiração para a história de It, a Coisa tenha sido o caso de John Wayne Gacy. Esse foi um notório assassino em série americano que matou pelo menos 33 jovens, homens e meninos, entre 1978. Gacy também foi conhecido por vestir como um palhaço em festas infantis, o que acrescenta ainda mais a teoria que ele possa ter sido uma fonte de inspiração para King. Embora nunca tenha sido confirmado que Gacy tenha sido uma inspiração direta para a criação de Pennywise, é inacreditável que o acontecimento de It, a Coisa tenha muitos elementos que se assemelham à vida e aos crimes de Gracie. Mas me diz aí vocês, sabiam de tudo isso? Assistiram os filmes? Se não, provavelmente agora vão querer assistir. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, para não perder os próximos vídeos. Enfim, bons sonhos e até o próximo vídeo.